Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 9. Apocalipse, capítulo 9. Do verso 1 ao verso 11. Está escrito: o quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço escureceu o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. Então somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte, não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas, parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher. Os seus dentes eram como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que suas asas faziam era como barulho de carros, de muitos cavalos, quando correm a peleja. Tinham ainda cauda, como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Eu quero meditar com vocês nesta manhã sobre o tema uma invasão extraterrestre. Uma invasão extraterrestre. Esse texto fala da quinta trombeta. As trombetas são o juízo parcial de Deus ao mundo que persegue de maneira injusta e impiedosa a igreja. As trombetas, ao serem soadas, diz o texto bíblico que a primeira caiu sobre a terra, a segunda sobre o mar, a terceira sobre os rios, a quarta sobre os astros, o sol, a lua e as estrelas. Agora é a quinta trombeta. E nessa trombeta o que você vai ver é uma invasão extraterrestre. O que você vai ver é um ataque assombroso de seres malignos que vão causar muito sofrimento aos homens. E então, pouse os olhos comigo no verso 1, quando diz que então ele, ao tocar a quinta trombeta, João vê uma estrela caída do céu na terra. Ele não vê a estrela caindo, ele vê a estrela caída. Essa estrela não é um astro, essa estrela é um ser. Essa estrela é uma referência ao espírito maligno chamado na Bíblia de Satanás, de diabo, de antiga serpente, daquele que é assassino, que é ladrão, daquele que é chamado aqui no versículo 11 do texto lido de Abaddon, de Apolion.
Esta estrela caída é o líder desta horda de demônios que vão sair do poço do abismo e vão atormentar os homens. E o texto vai nos informar então que foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Notem que ele não tem a chave. O diabo não manda nem no inferno. Quem manda no inferno é o Senhor Jesus. Quem tem as chaves da morte e do inferno é o Senhor Jesus. Mas aqui esta chave lhe é dada, lhe é concedida. Em outras palavras, meus irmãos, o diabo é um ser poderoso, sim. A Bíblia diz que nós não podemos ignorar os seus desígnios. Porém, ele tem seu poder limitado. Ele só pode exercer esse poder se esse poder lhe for dado. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir e nenhum centímetro a mais. Mas lhe foi dada a chave do poço do abismo. E o texto nos informa no verso 2 que essa estrela caída, que é o diabo, é Satanás, é Abaddon, é Apolion, abriu o poço do abismo. É claro que essa é uma linguagem figurada. É claro que você não deve entender como um poço profundo, que tem uma tampa de ferro, e alguém vai lá e destranca, quebra o cadeado, ou abre o cadeado, e abre o poço, e então começa. Não, é uma linguagem. É uma linguagem figurada. Abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com uma fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Em outras palavras, esses seres malignos que vão sair do abismo, são demônios, são espíritos de trevas. É por isso que o diabo é o príncipe das trevas. É por isso que o reino dele é um reino das trevas. E é por isso que este espírito maligno e esses espíritos malignos que saem vão entenebrecer o ambiente. E é isso que os espíritos malignos fazem. Eles colocam venda nos olhos. Eles produzem cegueira espiritual. O diabo cegou o entendimento dos incrédulos. E esses espíritos vêm trazendo esse nevoeiro, essa fumaceira, essa situação nublada, onde as pessoas não têm clareza, não têm discernimento, não têm luz. Não é isso que o mundo vive hoje. As pessoas estão escravas de uma cegueira espiritual, de uma mente obtusa, de uma incapacidade de lucidez para entender claramente as coisas, os acontecimentos. E o versículo 3 nos informa: também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado o poder como que tem os escorpiões da terra. Então ele vai falar agora de um bando de gafanhotos. O gafanhoto é um inseto terrível, que por onde ele passa, ele destrói tudo. O gafanhoto tem a capacidade de comer e defecar ao mesmo tempo. E ele passa por uma lavoura, ele passa por um pomar, e ele deixa apenas os caules. Tudo é devastado. Folhas, frutos, tudo é destruído. E então, agora, numa linguagem pictórica, o texto vai dizer que esses gafanhotos, eles recebem o poder como tem os escorpiões da terra. Então são gafanhotos que não são gafanhotos, são demônios. São gafanhotos que parecem escorpiões. E o escorpião tem um veneno perigoso, ele pica, e provoca muita dor, provoca muito sofrimento. E diz o texto: foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra. Agora preste atenção, versículo 4. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. Então somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então notem que os gafanhotos, que são escorpiões, que são demônios, têm uma ordem, têm uma limitação de poder. Eles não podem, o propósito não é devastar árvores, que isso é a especialidade do gafanhoto. Por onde passa, ele destrói a vegetação. Vocês não vão fazer isso.
Vocês também não têm poder de destruir árvore alguma. E vocês também não têm poder de atacar um grupo de pessoas. Quais são as pessoas? Aquelas que têm o selo de Deus. Irmãos amados, isso é tão importante entender. O diabo diz lá em 1 João 5,18 que não pode atingir os filhos de Deus. É o que eles gostariam de fazer. Mas se você é crente, se você nasceu de novo, se você foi regenerado, se você está justificado pela fé, você recebeu um selo na sua vida, o selo do Espírito Santo de Deus. Você está guardado nas mãos de Jesus. Você está protegido pelo sangue do Cordeiro. Esses demônios, com toda a sua fúria, não podem destruir você e não podem arrancar você dos braços do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Versículo de número 5. Foi-lhes também dado, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses, ou seja, outra limitação imposta a eles. Vocês vão atormentar, mas vocês não vão matar. E vocês vão ter um tempo para agir, e não além desse tempo. E vocês não podem atormentar a todos os homens, só podem atormentar aqueles que não têm o selo de Deus. Então você quer estar protegido dos demônios? A única maneira é ter o selo de Deus, é estar debaixo do sangue do Cordeiro, é pertencer à família do Deus vivo. Agora vejam, o tormento é um tormento tão terrível, que o versículo 6, o versículo 5 vai dizer que esse tormento é parecido ao tormento de escorpião quando fere alguém. Recentemente, meu irmão que trabalha lá na lavoura, foi atacado por um escorpião. Ele já tinha sido também mordido de cobra, ele gosta das aventuras do campo. E ele diz que a dor é terrível. E o que o texto está dizendo é que o tormento que esses demônios vão provocar nas pessoas é um tormento parecido, semelhante ao de um escorpião. Agora, notem comigo se nós não estamos vivendo numa geração atormentada, sem paz. As pessoas têm saúde, mas não têm paz. Elas curtem a vida nas baladas, nos folguedos, nas aventuras, mas não têm paz. Elas fazem viagens, elas se hospedam em hotéis ricos, luxuosos, mas não têm paz. Elas frequentam os ambientes mais badalados, mas elas não têm paz. Elas têm muito dinheiro, e têm muito luxo, muito conforto, mas elas não têm paz. Vivemos numa sociedade atormentada. Atormentado como alguém que acabou de ser picado por um escorpião, sentindo dores. Versículo de número 6 mostra para nós até que ponto chega esse tormento, essa inquietação, essa perturbação, essa dor. Vamos ler o versículo 6, por favor, ponha na tela. Versículo 6, toda a igreja comigo. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão um ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Vamos entender isso aqui, irmãos, para não chegarmos à conclusão equivocada. Não é que a pessoa vai tentar morrer e não conseguir. É claro que se um cidadão se jogar na frente de um caminhão de 30 toneladas a 100 por hora, ele não vai sair arranhado, não. Ele vai sair arrebentado. Ele não vai sair, ele vai ficar. Vai morrer. É claro que se o cidadão subir no mais alto prédio de São Paulo e pular lá de cima, ele vai morrer. É claro que vai morrer.
É claro que se alguém dependurar uma corda num caibro forte e dependurar-se na corda, ele vai morrer. É claro que se alguém tomar um veneno, um arsênico, ele vai morrer. Mas não é disso que o texto está falando. Não é disso que o texto está falando. O que o texto está falando é que essa dor é tamanha, que ainda que a pessoa tire a própria vida, essa dor não vai cessar. Porque um dos maiores embustes do suicídio é este. Uma pessoa quando flerta com a morte, uma pessoa quando paquera o suicídio, uma pessoa que pensa em tirar a vida, porque ela está tão angustiada, tão desesperada, tão aflita, tão angustiada, como alguém que acabou de ser picado por um escorpião está sentindo dores, ela pensa que ela vai acabar com aquela dor, ela vai interromper aquele sofrimento, vai cessar aquela situação, e não cessa. Nem toda a eternidade será suficiente para ele parar de sofrer, porque ele vai pular não apenas nos braços da morte, ele vai pular no braço do abismo da condenação eterna. Esse sofrimento não vai acabar. Então, a partir do verso 7, João vai receber a revelação divina das características dessa invasão extraterrestre e das marcas desses seres malignos que estão atormentando a sociedade. Primeiro, veja comigo o versículo 7. Põe na tela para nós lermos. O aspecto, toda a igreja, o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas, parecia de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Então, veja bem, é gafanhoto, que vira escorpião, que agora tem aparência de cavalo de guerra, e mais, nesse gafanhoto, que é escorpião, que é cavalo, tem na cabeça o quê? Uma coroa. Que não é de ouro, porque o diabo é um farsário, é um mentiroso. O que ele tem? Uma coroa parecendo de ouro. E o que significa coroa? Significa comando, controle, domínio. É por isso que o versículo 11 diz que tinham sobre eles como seu rei. No império das trevas tem um rei. E ele reina e ele faz porque ele recebeu o poder para fazê-lo. Ele não tinha as chaves do abismo, as chaves lhe foram dadas. Ele é uma estrela caída, ele é um ser vencido, ele é um ser derrotado. Jesus já esmagou a cabeça da serpente na cruz do Calvário. A vitória nossa já é garantida e selada pelo sangue do Cordeiro. Mas ele recebe poder. A Bíblia fala do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. A Bíblia diz que o homem, antes da sua conversão, ele faz a vontade da carne, ele faz a vontade dos pensamentos, e ele anda segundo a potestade do príncipe do ar. Ele anda debaixo do controle, da escravidão desse ser maligno. Mas o texto diz outra informação sobre ele. Não só tem controle, não. O seu rosto é como o rosto de homem. Então, vai criando aí a imagem desse ser. É figura de linguagem, isso é símbolo. É gafanhoto, que vira escorpião, que vira cavalo de guerra, tem uma coroa na cabeça e tem rosto de homem. E o que significa rosto de homem? São seres inteligentes. Você duvida disso? Que há uma inteligência maligna? E a Bíblia diz que nós devemos ficar firmes contra as ciladas do diabo. A palavra cilada lá no hebraico, no grego é metodeia, de onde vem a nossa palavra métodos, estratégia, estratagema. Você tem alguma dúvida que o diabo estuda a sua vida? Que ele conhece os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos? Que para cada pessoa ele usa um arsenal diferente? Laços e armadilhas diferentes. Tem inteligência.
E Paulo vai nos informar que nós não podemos ignorar os desígnios de Satanás. Não entre nessa luta de cara limpa, não. Não entre confiado na sua força, não. Nós precisamos de toda a armadura de Deus. Nós precisamos do revestimento do poder de Deus. Mas prossigamos a leitura no verso 8. Vamos ler todos juntos. Toda a igreja. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e seus dentes eram como dentes de leão. Então, tem inteligência. Cabelos de mulher aqui tem a ver, irmãos, com os cultos pagãos. Os cultos pagãos tinham cerimônias religiosas que misturavam com promiscuidade sexual, com verdadeiros bacanais, onde as mulheres tomadas por espíritos malignos, elas esvoaçavam a sua cabeleira em danças de sensualidade. Quando diz que tem cabelos de mulher, está querendo dizer que esses espíritos também promovem a sensualidade desbragada, a prostituição, a promiscuidade sexual de toda a ordem. E nós vivemos hoje numa sociedade pansexual, da idolatração do corpo, da coisificação do sexo, da banalização daquilo que Deus intentou ser uma prática santa dentro dos limites do casamento. Mas tem mais. Versículo 8 diz que os seus dentes são como dentes de leão. Significa o quê? Que esses espíritos são destruidores. E ele usa o leão porque o leão é o rei da selva. É o animal mais temido. Dificilmente uma presa consegue sair das garras do leão e dos dentes do leão. E é curioso isso no mundo animal. Tem hora que você fica torcendo para o animal mais fraco escapar das garras do animal mais forte. Mas via de regra, quando um leão, esses predadores fazem, o que ele faz? Ele ataca e pega a jugular. Às vezes fica caladinho, paradinho lá, sufoca, tira a respiração e prevalece. O texto está nos informando, meus irmãos, que esses inimigos são destruidores. Ele é assassino. Ele veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir. Mas tem mais. Versículo 9, leia comigo, por favor. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam eram com barulho de carros, de muitos cavalos, quando corre a peleja. O que significa couraça de ferro? Esse inimigo é inatingível por armas convencionais. É por isso que o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. É por isso que Paulo diz que nós precisamos de armas não carnais, mas armas espirituais, poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofismas. Nem você, nem eu podemos entrar nessa guerra, nessa peleja, dessa invasão extraterrestre de seres malignos com as nossas próprias forças, com as nossas próprias armas. Nós precisamos do revestimento do poder de Deus e de toda a armadura de Deus. Versículo 10. Toda a igreja, por favor. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinha um poder para causar dano aos homens por 5 meses. Então esses escorpiões, são seres malignos, tinham um poder para causar dano, para causar sofrimento aos homens. E nós vivemos nessa geração atormentada. Mas o que é importante entender? Primeiro, quem está no controle é Deus. Quem é que dá a chave para a estrela caída? É Deus. Quem põe limites nesses seres malignos? É Deus.
Quem está dizendo que esses seres malignos que estão provocando sofrimento e danos aos homens não podem, não conseguem, não têm autorização para afligir aqueles que têm o selo de Deus? É Deus. A sua vida, a minha vida, a nossa vida está nas mãos de quem? De Deus. Então, por favor, leia comigo em voz bem clara o versículo 4, por favor, toda a igreja comigo. Toda a igreja comigo. E foi-lhe dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a sua fronte. O selo de Deus. Que selo é este? Que selo é este? Vá comigo, por favor, para Efésios capítulo 1. Vamos entender esse selo. Eu já encerro com essas duas análises a seguir. Efésios capítulo 1. Versículos 13 e 14. Toda a igreja, por gentileza. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Você, meu irmão, que creu no Senhor Jesus, está selado com o Espírito Santo da promessa. Você agora é propriedade exclusiva de Deus. Você agora pertence a Deus. Deus tem zelo pela sua vida a ponto de você ser considerado a menina dos olhos de Deus. Ninguém pode tocar em você sem que Deus saiba, sem que Deus permita, sem que Deus tenha um propósito. A sua vida está segura nas mãos de Deus. Mas vamos dar uma olhadinha ainda, por favor, em João capítulo 10. João capítulo 10. Por gentileza, vamos ler juntos. Versos 27 a 29. Toda a igreja comigo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Você está seguro, irmão. Você não tem que viver perturbado, desesperado, atormentado com essa ideia de que os demônios estão fazendo e acontecendo. Estão mesmo fazendo e acontecendo por permissão divina. Mas você que pertence a Jesus está protegido e guardado nas mãos do Senhor Jesus. Finalmente, vamos comigo para Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, está fazendo uma menção aqui do anticristo, o homem da iniquidade, o filho da perdição. E a Bíblia vai falar de como é que vai ser o governo dele. Então vamos começar a leitura com versos 7 e 8, comigo, Apocalipse 13, 7 e 8. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. A pergunta é: quem vai adorar a besta? Quem vai adorar o anticristo? A Bíblia diz: todos os que habitam sobre a terra, todos aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, todo aquele cujo nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro, esses não vão adorar o anticristo. Sabe o que significa isso, irmão? Nenhuma ovelha de Jesus Cristo, por mais tenra que ela seja, vai se curvar ao anticristo.
Jesus não vai perder nenhuma das suas ovelhas para o anticristo. O diabo não tem poder de afligir aqueles que são de Deus, selados com o Espírito Santo, cujo nome está escrito no livro da vida. Nós temos segurança plena e absoluta. Esse é o Deus a quem servimos. Este é o Deus a quem adoramos. Este é o Deus que esta igreja tem pregado há tantos anos e há de continuar pregando até que Jesus volte. Que Ele nos abençoe. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.